Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast jurídico do Expert Trabalhista. Hoje falaremos sobre o artigo 2º da CLT, que traz o conceito de empregador. Dispõe o artigo 2º da CLT que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Aqui entra aquela crítica antiga que sempre se faz em relação ao uso da palavra empresa, gerando uma falsa impressão de que empregador é exclusivamente uma pessoa jurídica, o que não é uma verdade. Até porque o empregador poderá sim ser uma pessoa física, ou pessoa natural, ou se preferir de existência visível, a exemplo do próprio empregador doméstico. O texto contido no artigo 2º da CLT nos apresenta a figura do empregador, sendo aquele que assume os riscos da atividade, ou seja, aquele que, ao decidir empreender, assume os bônus e também o ônus da atividade. E aqui vale destacar, pessoal, que a assunção de riscos por parte do empregador tem ligação direta com o princípio da alteridade, sendo o ônus do empregador fornecer ao empregado todos os recursos necessários e suficientemente adequados para a realização do trabalho. Ou seja, o empregado não pode ser responsável pelas despesas inerentes à execução do próprio labor. Essa assunção de riscos pelo empreendedorismo impõe exclusivamente ao empregador a responsabilidade ou o ônus pela sua atividade empresarial e pelas obrigações assumidas em virtude do contrato de trabalho por ele firmado. Quanto ao tema, nós temos um alinhamento entre a jurisprudência do TST e o entendimento da doutrina majoritária, sendo inclusive entendimento que é vedada a possibilidade de se transferir ao trabalhador o custo resultante de eventuais perdas ou prejuízos da atividade econômica. Certo, mas nós não estávamos falando sobre um conceito de empregador contido no artigo 2º da CLT? Sim, e é justamente no artigo 2º que há clara menção no sentido de que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade. Pessoal, quanto à assunção de riscos e o princípio da alteridade, vimos na prática, por meio da pandemia, pedidos realizados em juízo por empresas no sentido de que fossem suspensas as execuções em razão do estado de calamidade pública, sendo que muitas vezes o fundamento para o indeferimento do pleito foi justamente a assunção de risco pelo empregador e de que o risco da atividade econômica não poderia ser transferido à parte hipossuficiente da relação, ou seja, o empregado. Um outro ótimo exemplo seria o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que não há possibilidade de desconto nas comissões devidas ao empregado em virtude de encargos financeiros e decorrentes de vendas a prazo. A exemplo da taxa de cartão de crédito, pois se trata de um dos riscos empresariais e, portanto, ônus do empregador ou da empresa. Um outro exemplo de aplicação prática do princípio da alteridade é a impossibilidade de estorno de comissões paga ao vendedor nos casos de cancelamento de compra ou inadimplência do cliente, visto que tal risco é ônus empresarial. Pessoal, com isso nós encerramos a primeira parte da análise do artigo 2º da CLT. Eu espero por vocês no nosso próximo podcast.